Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos juntos mais uma vez no Instituto Teológico Missionário Ômega. Na aula de hoje estudaremos sobre teologia do Novo Testamento. Nesta primeira aula iremos compreender como exaurir a teologia do Novo Testamento, como compreender esta teologia, quais são os princípios teológicos encontrados no Novo Testamento. Veremos também a importância de ter essa compreensão teológica da Bíblia, da Palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo à nossa aula. Nós estamos iniciando a nossa primeira aula de teologia do Novo Testamento. Uma das primeiras coisas que eu gosto de falar nesta aula, tanto de teologia do Novo, quanto também de teologia do Antigo Testamento, é compreendermos o que é a visão bíblica e a visão teológica, o que é o conhecimento bíblico e o conhecimento teológico. O que é o conhecimento bíblico? O conhecimento bíblico lida, trata, trabalha com os fatos bíblicos. Conhecer a Bíblia não é necessariamente ter um conhecimento teológico da Bíblia. Conhecer a Bíblia é conhecer as narrativas dos fatos, é entender os fatos, compreender os fatos bíblicos, compreender a importância desses fatos bíblicos, a extensão desses fatos e a relevância desses fatos bíblicos para a nossa vida. Isto é o conhecimento bíblico que está disponível a todas as pessoas a partir da leitura da Bíblia, a partir da leitura da Palavra de Deus. É importante ler a Bíblia, é importante conhecer a Palavra de Deus, porque o conhecimento bíblico, sem dúvida nenhuma, vai mudar a nossa vida, vai reestruturar a nossa história. Agora, para nós que estudamos teologia e para aqueles que querem realmente compreender a Palavra de Deus, é importante ter também a visão teológica. O que é a visão teológica? A visão teológica lida com o conhecimento científico, interpretando os fatos bíblicos. Então, a visão teológica não lida tão somente com este conhecimento dos fatos, com a aplicação dos fatos. A visão teológica lida com a compreensão científica. A teologia, ela é uma ciência. A gente sabe que teologia são a ligação de dois termos gregos, theos, que é Deus, mais logia, que é estudo ou tratado. Então, a teologia é o estudo ou tratado a respeito de Deus. E nesse estudo ou tratado a respeito de Deus, nós fazemos todo um percurso, nós trabalhamos toda uma visão interdisciplinar. O que é essa visão interdisciplinar? É nós entendermos os diversos ramos da teologia, as diversas disciplinas trabalhadas pela teologia, como cristologia, pneumatologia, teontologia, eclesiologia, escatologia, e enfim, são diversas as disciplinas. Nós precisamos ter uma visão interdisciplinar da Bíblia. Isto é científico, isto é trabalhado. E é por isso que nós estamos aqui no nosso curso de bacharel em teologia, embora sendo um curso livre, mas tem o objetivo de ensinar, de formar pensadores com uma visão teológica da Bíblia. Ao longo dos anos, nós, principalmente nós os pentecostais, não nos preocupamos com a visão teológica da Bíblia. Nos preocupamos tão somente com a visão bíblica, com conhecimento bíblico e não com conhecimento teológico. Aí você pode me dizer, mas professor, o conhecimento bíblico não é mais importante do que o conhecimento teológico? Não, porque o conhecimento bíblico sem o conhecimento teológico pode trazer uma interpretação equivocada de fatos. Então o conhecimento teológico é mais importante do que o conhecimento bíblico? Também não, porque se nós pensarmos só no conhecimento teológico e não pensarmos no conhecimento bíblico, nós não conseguiremos ter uma ação teológica correta, uma vez que para que tenhamos um bom conhecimento teológico, precisamos também de um bom conhecimento bíblico. Então, tanto o conhecimento bíblico quanto o conhecimento teológico são igualmente importantes para a teologia, tá ok? Então, nós vamos estudar na aula de hoje, nessas duas aulas, na primeira aula de hoje e na segunda aula, vamos estudar sobre o conhecimento teológico.
teologia do Antigo Testamento. Tá ok? Então, só recapitulando, o conhecimento bíblico trabalha com os fatos. O conhecimento teológico trabalha com conhecimento científico interpretando os fatos. Então veja que o conhecimento teológico é uma expansão, uma extensão, é um aprofundamento no conhecimento bíblico. E isso é muito importante. Outra coisa muito importante que é preciso dizer já nesse início é que os escritores da Bíblia não escreveram fazendo um tratado teológico, ok? Vou repetir. Os escritores da Bíblia não escreveram fazendo um tratado teológico. Por exemplo, quando eu vou falar isso mais adiante, mas só para exemplificar esta frase que eu acabei de dizer. Quando nós estudamos a carta aos Romanos, teologicamente, nós vemos na carta aos Romanos um tratado de soteriologia, doutrina da salvação. Entretanto, ao escrever a carta aos Romanos, Paulo não tinha a intenção de fazer um tratado soteriológico. Paulo não se propõe vou escrever uma teologia sistemática de doutrina da salvação. E então ele escreve a carta aos Romanos. Não é isso. Ele está escrevendo com uma intenção. Ele está escrevendo com um propósito específico. E nenhum escritor da Bíblia escreve com um propósito teológico. Nós vamos compreender isso já na parte introdutória da disciplina, que eu vou falar sobre a questão da visão teológica do Novo Testamento, e nós vamos compreender o que nós precisamos fazer para compreender a teologia do Novo ou a teologia do Antigo Testamento. Nós precisamos nos debruçar sobre os escritos, buscando neles um caminho teológico. Ou seja, a nossa ação aqui em teologia do Novo Testamento ou teologia do Antigo, na nossa aula de hoje, teologia do Novo, é exaurir, é extrair do Novo Testamento a visão teológica. E isto é importante, porque para nós termos uma fundamentação teológica, cientificamente falando, uma vez que estamos estudando dentro da teologia o tratado a respeito de Deus, e a Bíblia, a palavra de Deus, é o nosso maior manual de conhecimento de Deus. Então, tendo em vista que nós estamos buscando esse tratado teológico no Novo Testamento, nós precisamos fundamentar o nosso conhecimento e a nossa argumentação teológica na Bíblia, na palavra de Deus, nos escritos sagrados, os escritos do cânon sagrado. Então, o que nós vamos fazer aqui em teologia do Antigo Testamento é trilhar, né, pelas páginas do Novo Testamento, eu disse antigo, né? Teologia do Novo Testamento é trilhar pelas páginas do Novo Testamento, buscando a visão teológica dos escritores ao escreverem. Lembrando sempre e repetindo que os escritores não escreveram fazendo um tratado teológico, mas eles expressam uma visão teológica dentro das páginas do Novo Testamento. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Primeiro, é preciso conhecermos o Novo Testamento. O que é o Novo Testamento? Eu creio que todos nós, a maioria de nós pelo menos sabemos, que testamento, a palavra testamento é um pacto. Alguns estudiosos não estão tratando mais o Novo Testamento de novo, para não tratar o Antigo Testamento de antigo ou de velho, para não dar esta visão ultrapassada para o Antigo ou Velho Testamento. Estão usando uma nomenclatura chamada de Primeiro Testamento e Segundo Testamento. Primeiro Testamento é uma alusão ao Antigo ou Velho Testamento e o Segundo Testamento é uma alusão ao Novo Testamento. Eu vejo isso de forma muito interessante. Não há problema algum em tratarmos o Antigo Testamento como primeiro, porque foi realmente o primeiro pacto, e não há problema algum tratarmos o Novo Testamento como Segundo Testamento, porque realmente foi o segundo pacto. Quando olhamos para o Antigo Testamento, percebemos que ele cobre um período de milhares de anos da história. E o Antigo Testamento tem uma característica muito peculiar. Todo o Antigo Testamento foi escrito para o povo judeu. Aliás, o Antigo Testamento registra a evolução
do povo judeu, a evolução da nação judaica. E foi escrito em milhares de anos, um período de aproximadamente 1.400 anos que foi escrito, mas ele cobre um período de milhares de anos, não é? Se a gente pensar desde os relatos de Gênesis, da criação, desde a saída do povo de Israel do Egito, nós vamos perceber que o Antigo Testamento registra história mundial, nações como a Assíria, como a própria Síria, o Egito, a Média e a Pérsia, a Babilônia, a Grécia, Roma, impérios mundiais que existiram e que o Antigo Testamento cobre, a história do Antigo Testamento cobre milhares de anos. O Novo Testamento, não. O Novo Testamento cobre menos de um século. Os livros do Novo Testamento foram escritos após a morte de Cristo. Nenhum livro do Novo Testamento foi escrito antes da morte de Cristo ou durante o ministério de Jesus, principalmente o caso dos evangelhos. Nós vamos aprender e perceber na nossa disciplina que o Novo Testamento foi escrito depois da morte de Jesus e cobre um período de menos de um século. Então, esse Novo Testamento quer dizer novo pacto em contraste, com esta antiga aliança. Como eu já disse, a palavra testamento está aí na nossa apostila, na página 1, transmite-nos a ideia de última vontade. Quando é que um testamento é aberto? Quando o testador, aquele que escreveu o testamento, aquele pacto, morre. Então, o Novo Testamento, ele passa a ter efeito na eventualidade da morte de Jesus, na eventualidade da morte do seu testador, sem dúvida nenhuma. Então, este é o Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento, eles não estão arranjados em ordem cronológica, mas eles estão numa ordem lógica. Eles estão arranjados, arrumados numa ordem lógica. Eles aparecem, por consequência, em uma ordem lógica. Que ordem lógica é essa? Por exemplo, quando a gente pensa nos evangelhos, o primeiro dos evangelhos a ser escrito não foi o evangelho escrito por Mateus, foi o evangelho escrito por Marcos. Mas ele está numa ordem, e nós vamos entender isso aqui, esta ordem lógica, cronológica. Então, entre os evangelhos, o de Mateus vem apropriadamente antes dos demais, devido à sua extensão e o seu íntimo relacionamento com o Antigo ou Primeiro Testamento, que o precede imediatamente. Por que o evangelho escrito por Mateus tem esse íntimo relacionamento com o Antigo ou com o Primeiro Testamento? Porque Mateus escreve para o povo judeu. E ao escrever para o povo judeu, a gente vai aprender sobre isso aqui também, nesta aula de hoje, ao escrever para o povo judeu, ele tem que ligar o Novo Testamento com o Antigo Testamento, até porque o Antigo Testamento já era as escrituras sagradas que o povo de Israel tinha em mãos. Se ele não fizesse esta ligação, ia ficar totalmente desconexo o seu evangelho, ou o evangelho que ele escreve, o evangelho de Jesus, segundo Mateus, e os judeus, alvo, destinatários deste evangelho, não o receberiam. Por isso, não que ele seja mais importante do que os outros, mas por causa da sua conexão com o Antigo Testamento. Aí depois nós temos o livro de Atos, que envolve uma narrativa bem sucedida do surgimento, expansão da igreja na Palestina e daí por diante pela Síria, pela Ásia Menor, pela Macedônia, Grécia e os lugares e até lugares distantes como Roma e Itália. Então, nós vamos perceber que há a descrição dos evangelhos e depois o livro de Atos, que é um livro de história da igreja. Mostra a evolução, a expansão da igreja e como a igreja conquistou o mundo da sua época. Mostra também a chegada do evangelho entre os gentios, enfim, a história da igreja. Depois aí nós temos também as epístolas, a disposição das epístolas e finalmente nós temos o livro de Apocalipse, que explanam a significação teológica da história da redenção, além de extraírem daí certas implicações éticas. Então esta é a
divisão do Novo Testamento. É importante nós pensarmos que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento estão divididos em 4 blocos. O Antigo Testamento, eu vou só citar, só para a gente entender, mas o Antigo Testamento está dividido em Pentateuco, livros históricos, livros proféticos e livros poéticos. O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros históricos, que contam a história do povo de Israel, a partir do livro de Josué, depois os livros proféticos, ou depois os livros poéticos, que são um conjunto de livros que apresentam princípios divinos para uma vida bem-sucedida, e depois os livros proféticos que mostram o brado de Deus contra o pecado e a restauração que Deus pode produzir. O Novo Testamento também é dividido em 4 blocos de livros. Os biográficos, que são os evangelhos, depois o livro histórico, que é só o livro de Atos, depois as epístolas, que são um compêndio doutrinário, e o livro de Apocalipse, que são as revelações das últimas coisas. Esses 4 blocos de livros do Novo Testamento são muito importantes e vão nos ensinar sobre esta divisão do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, né? Vão nos ensinar sobre essa forma que se dividiu, que se organizou o Novo Testamento. Então vamos pensar nesta organização do Novo Testamento. A relevância teológica desta organização, por que ela é organizada desta forma. Então veja bem, nós temos na ordem aqui que nós já citamos, né, esses 4 blocos de livros. Nós temos os biográficos, depois o histórico, depois o compêndio doutrinário, que são as doutrinas, as cartas, e depois a revelação final. Perceba que há uma harmonização nisso aí, para que não haja nenhuma crítica dizendo que os livros deveriam estar na ordem cronológica, enfim, mas nós vamos entender que a maneira como os livros do Novo Testamento foram organizados é importante, interessante e tem muito a nos ensinar. Por que primeiro os biográficos? Justamente porque o Novo Testamento, como falamos agora há pouco, esse novo pacto, ou esse segundo pacto, ele tem validade a partir da morte de Jesus. Então, nada melhor para falar desse novo pacto a não ser escrevendo sobre a pessoa e a obra de Cristo, em quem este pacto está alicerçado. Então, por isso os biográficos, por isso é importante, e eu vejo de grande importância, abrir o Novo Testamento com os relatos sobre o nascimento, sobre a vida, sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Não é? É muito importante essa organização. Aí a gente vai ver aqui dentro da nossa disciplina, nós veremos sobre a organização dos evangelhos, que são 4 evangelhos, escritos por 4 evangelistas diferentes. 2 deles apóstolos, 2 deles não apóstolos, mas são evangelhos que realmente nos ensinam um caminho, nos ajudam a percorrer uma trilha, nos revelando a encarnação, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Então, nós temos os primeiros 3, que são Mateus, Marcos e Lucas, conhecidos como evangelhos sinópticos, e temos o evangelho escrito por João. Nós veremos já ainda nesta aula sobre os destinatários, sobre o contexto teológico de cada um desses livros. Enfim, eu penso ser isso muito interessante. Iremos tratar isso na nossa teologia do Novo Testamento. Então, os biográficos vêm primeiro, porque nada melhor para abrir este novo pacto senão realmente com essa história da encarnação, da vida, da morte e da ressurreição do nosso Cristo, que é o ponto central, e eu vou falar sobre isso também, não só de toda a Bíblia, mas é o ponto central principalmente do Novo Testamento. Depois disso vem o livro histórico. Por que é importante esta organização, não é? Depois dos biográficos que falam sobre a vida de Jesus, os 4 evangelhos, que são a biografia de Cristo. Por que é importante o histórico? Porque esse livro histórico vai mostrar
que o propósito de Deus através de Cristo foi alcançado. Por exemplo, quando você lê e estuda o livro de Atos, foi escrito por Lucas, e depois você estuda o evangelista Lucas, né, que não foi apóstolo, foi discípulo de Paulo, e aí você, após estudar o evangelho escrito por Lucas, estuda o livro de Atos, você vai perceber que o livro de Atos dá uma continuidade daquilo que Lucas escreveu. Aliás, o que Lucas escreveu no evangelho, né, de Jesus. Aliás, no início do livro de Atos, Lucas trata disso. Ele diz, olha, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. E ele demonstra que está dando esta continuidade, porque Cristo veio e se encarnou. A vida dele é relatada, a encarnação, a vida, a morte e a ressurreição é relatada, escrita nos evangelhos. E o que acontece logo após isto? A história da igreja, a evolução da história da igreja. Então, é importante, sim, nesta ordem lógica, que este livro histórico viesse após os biográficos. Depois disso, vem um compêndio doutrinário, que são as cartas, né? Cartas paulinas, cartas joaninas, cartas petrinas, carta de Tiago, carta de Judas, epístolas que são chamadas, algumas delas, né, dessas que eu citei, estão dentro de um conjunto de epístolas que são chamadas de epístolas gerais, né, que não são as epístolas paulinas, porque é importante também esta organização, teologicamente falando, porque as cartas são, como eu disse, um compêndio doutrinário, que disciplinam a igreja, que ensinam a igreja, que doutrina a igreja. É claro que doutrinar é ensinar. A palavra doutrina quer dizer ensino. Então perceba comigo, nós temos a encarnação, a estrutura, eu vou repetir isso aqui para que a gente entenda a importância dessa estrutura, dessa organização lógica do Novo Testamento. Nós temos o Novo Testamento está se abrindo, falando sobre a encarnação, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Logo após vem a história da igreja, ou seja, a igreja que dá continuidade ao ministério de Cristo, a igreja que cresce, a igreja que está em plena expansão, em plena evolução no Novo Testamento. Depois disso vem o compêndio doutrinário, são as cartas, onde os escritores estão disciplinando a igreja, doutrinando, ensinando, estão tratando, dentro das cartas paulinas, por exemplo, tem as epístolas pastorais, as cartas pastorais, onde ele está ensinando Timóteo e Tito a serem obreiros de excelência. Então perceba que isso é uma necessidade da igreja. Nas cartas que Paulo escreve, nós vemos ele disciplinando diversas igrejas em diversas situações, a igreja de Corinto, a igreja da Galácia, a igreja em Éfeso, a igreja de Colossos, a igreja de Tessalônica, elas são disciplinadas, ensinadas por Paulo. Ou seja, nós temos os biográficos, depois dos biográficos temos o livro histórico, depois do livro histórico temos este compêndio doutrinário que está disciplinando a vida da igreja. E, por fim, nós temos o livro da Revelação, que é o livro de Apocalipse. O que João está nos escrevendo ao registrar o Apocalipse? Revelações de Deus para os últimos dias. E João escreve o livro de Apocalipse, nós vamos perceber na aula que vem, vamos tratar dessa teologia do Apocalipse e vamos aprender que João está escrevendo para a igreja que estava sofrendo perseguições. E ele ensina a igreja que valia a pena sofrer perseguições, que valia a pena suportar as aflições, porque o Cristo da igreja é um Cristo vencedor, é um Cristo que está vivo e a igreja vence junto com o seu Cristo. Então perceba que essa organização neotestamentária ela é muito importante para o estudo teológico. Aí é o que eu disse no início da nossa aula aqui. Talvez ela não pode ter uma relevância tão grande para o estudo, para o conhecimento bíblico, não é? Porque o conhecimento bíblico se atém então somente ao conhecimento dos fatos, mas essa estrutura organizacional do Novo Testamento é extremamente importante para o conhecimento teológico, porque dá uma ordem lógica, uma evolução lógica do
Novo Testamento. E isso sim é extremamente importante e extremamente relevante. Voltando ao que estávamos dizendo sobre a organização de cada um desses livros, nós falamos aí dos livros históricos, né, das epístolas, depois do livro de Apocalipse. E falando dessa organização lógica, entre as epístolas de Paulo, as de Paulo ocupam o primeiro lugar entre elas. Por quê? Porque Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento. Não é? Então ele tem uma ênfase, uma relevância muito interessante no Novo Testamento. E entre as epístolas paulinas, a ordem que foram arrumadas, né, organizadas no cânon, segue primeiramente a ideia de extensão crescente. Por exemplo, a carta aos Romanos vem primeiro, segue esta ideia de extensão, depois as duas cartas à igreja de Corinto, depois a carta aos Efésios, depois aos Filipenses, e assim segue. A ideia de extensão. Depois das epístolas paulinas, nós estamos pensando só nessa organização ainda, depois das epístolas paulinas, vem a carta aos Hebreus, que, embora sendo anônima, é muito interessante. Depois da carta aos Hebreus, as epístolas católicas ou epístolas gerais, e depois o livro de Apocalipse. E na nossa apostila tem algo interessante aqui, ó. O livro de Apocalipse lança os olhos para o futuro retorno de Cristo. Esse livro leva o Novo Testamento a um muito arrojado clímax, ou seja, ele consuma, ele dá esse clímax do Novo Testamento. Então, o Novo Testamento, na nossa apostila está escrito aqui que ele é o livro mais vital do mundo. E aí eu achei interessante como o autor da nossa apostila coloca aqui o seguinte, olha, o tema do Novo Testamento, o tema supremo é o Senhor Jesus. O objetivo supremo é a salvação dos seres humanos. O projeto supremo é o reinado final do Senhor Jesus no império sem limites. Perceba que o escritor da nossa apostila coloca que o Novo Testamento é o livro mais vital do mundo. E ele deixa claro que isto porque Cristo é o tema central, o tema supremo é o Senhor Jesus. É claro que o tema central de toda a Bíblia é o Senhor Jesus. É claro que Jesus é o cerne, é o centro de toda a Bíblia. Entretanto, no Novo Testamento, nós temos um Cristo encarnado. Ele está aqui encarnado. Não é só uma promessa, como no Antigo Testamento. Não é só um vislumbre disso, como no Antigo Testamento. Cristo está presente agora. No Novo Testamento, ele está encarnado. Então, isso é relevante, isso é importante, isso é histórico. Não tem jeito de nos furtar a este registro histórico. Não tem jeito de fugir, de escapar desse registro histórico, desse evento histórico, que foi o nascimento de Jesus Cristo. Não é? Então vejam bem, antes de entrar na análise teológica dos evangelhos e dos demais livros do Antigo Testamento, que nós faremos na aula que vem, eu quero pensar com vocês algo que eu disse aqui bem no início. Pensemos o seguinte, eu disse que os escritores não escreveram um tratado teológico e nós hoje fazemos uma análise do que eles escreveram a fim de percebermos o que temos de tratado teológico e fundamentarmos a nossa teologia ali. Então vamos pensar em alguns tratados teológicos que nós temos no Novo Testamento, no geral, de forma geral. Depois, na aula que vem, nós vamos falar de alguns tratados teológicos especificamente, de alguns livros. Vamos estudar sobre a teologia joanina, a teologia petrina, a teologia paulina. Vamos estudar isso na nossa próxima aula. Mas na aula de hoje, vamos pensar sobre esta análise teológica que nós fazemos do Novo Testamento. Por exemplo, se nós queremos estudar cristologia no Novo Testamento, qual é o livro ou os livros que nós estudamos? Os evangelhos. Os evangelistas estão fazendo um tratado teológico de cristologia? Não, de forma alguma. Mas eles estão falando, olha, da encarnação de Cristo.
Eles estão falando da vida de Cristo. Eles estão falando da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo. Em diversos textos do Novo Testamento, dos Evangelhos, mais especificamente falando, nós temos alguns tratados sobre a união hipostática de Cristo, ou as duas naturezas de Cristo. Então, o que nós percebemos? Os Evangelhos fazem um tratado teológico sobre a pessoa e a obra de Cristo. Embora não fosse intenção dos escritores escreverem um tratado teológico de cristologia, mas quando nós nos lançamos, mergulhamos nos evangelhos, nós temos ali um tratado sobre a pessoa e a obra de Cristo, ou seja, cristologia. Esta é a visão teológica da Bíblia. Uma coisa é você conhecer os relatos dos evangelhos, outra coisa é você interpretar esses relatos com uma visão teológica. Então, o Novo Testamento, nos evangelhos, está tratando de cristologia. Nós investigamos isso, nós nos lançamos a este propósito, nesta proposta de entender a visão teológica do Novo Testamento. Se queremos entender de cristologia, é impossível estudar cristologia sem conhecer os evangelhos, ok? Carta aos Romanos, só para a gente ter essa visão teológica que estamos falando agora. Carta aos Romanos. Paulo escreveu um tratado teológico? Não. Paulo escreveu uma carta à igreja que estava em Roma, intencionando formar em Roma uma base missionária para o seu ministério. Só que nesse tratado, Paulo vai falar, sobretudo na carta aos Romanos, de salvação. Paulo fala de regeneração, de santificação, de purificação. Paulo fala de salvação. Então, se queremos um tratado de soteriologia, quando nos lançamos, mergulhamos na carta aos Romanos, nós aprendemos que a carta aos Romanos trata de doutrina da salvação. Então, isto é a visão teológica da Bíblia. Carta aos Romanos fala de doutrina da salvação. Carta aos Efésios, Paulo fala de eclesiologia. Estuda a eclesiologia, estuda a igreja como corpo de Cristo. A noiva do Cordeiro, a Virgem Imaculada, o corpo místico de Cristo. E quando estudamos a carta aos Efésios, nós vamos perceber que nesta carta, Paulo faz esse tratado eclesiológico porque ele pega uma igreja como se fosse um bebezinho na fé e vai trabalhando a vida espiritual desta igreja. Paulo vai tratar na carta aos Efésios sobre relacionamentos sociais. Paulo vai tratar de relacionamento de pais e filhos, de marido e mulher e vice-versa. Paulo vai tratar Paulo vai tratar de relacionamento uns com os outros. Paulo vai tratar de dons ministeriais na carta aos Efésios. Paulo vai tratar da ação do Espírito sobre ser cheio do Espírito. E Paulo vai tratar de uma batalha no capítulo 6, que a igreja está vivendo uma batalha. Então, isto é um tratado eclesiológico, um tratado de teologia da igreja. Na primeira e segunda carta de Paulo a Timóteo, na carta de Paulo a Tito, Paulo está tratando de teologia pastoral. Ele está escrevendo a esses dois jovens obreiros, a Timóteo de forma muito especial, porque era chamado por Paulo de seu filho na fé, e então ele escreve esse tratado de teologia pastoral, para ensinar o ofício, ou ensinando o ofício pastoral para Paulo, para Timóteo e para Tito, mostrando para eles como eles deveriam se comportar na igreja, como eles deveriam agir, como eles deveriam disciplinar as pessoas, ensinar, corrigir. Então, esse é um tratado de teologia pastoral. Eu saltei aqui, mas eu volto ao livro de Atos, que é um tratado de história da igreja. Por que é importante estudar a história da igreja? Porque lá nos primórdios, no início, nós temos princípios, fundamentos básicos para a vida da igreja que deve sustentar ainda a igreja pós-moderna. A igreja odierna deve estar alicerçada naquilo que a igreja de Atos estava alicerçada. Quando você lê Atos 2, por exemplo, falando do crescimento da igreja, a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Veja que a igreja primitiva tinha um tripé que a sustentava: doutrina dos apóstolos, comunhão e partir do pão. Estavam juntos ali. Então, estudar a história da igreja é importante. É importante conhecer a história para saber quais foram
os fundamentos históricos que sustentaram aquela igreja, para que esses fundamentos históricos continuem sendo o nosso sustento hoje. E por fim aqui, o livro de Apocalipse, que é o livro das revelações, que é o livro onde nós estudamos escatologia, doutrina das últimas coisas, doutrina das coisas futuras. Nós sabemos que alguns relatos que João descreveu no Apocalipse já se cumpriram nos nossos dias, mas alguns relatos ainda estão por se cumprir. Então, esta é a visão teológica do Novo Testamento, não é? Como eu disse, eu comecei falando sobre o conhecimento bíblico e o conhecimento teológico. Essa é a visão teológica do Novo Testamento. Muito bem, lançamos então os pressupostos da teologia do Novo Testamento. Falamos aqui sobre como investigar a teologia do Novo Testamento, descobrir a teologia do Novo Testamento, perceber a teologia do Novo Testamento. Falamos da importância desse conhecimento teológico, porque nós, através desse conhecimento teológico, não só conhecemos, mas interpretamos os fatos bíblicos. Na aula que vem, nós vamos tratar sobre teologia joanina, petrina, sobre a teologia nos evangelhos. Vamos tratar sobre isso. E eu tenho certeza que vai ser de grande crescimento para a sua vida. Então, um grande abraço do pastor Anderson Silva, do Instituto Teológico Missionário Ômega, né, da Associação Missão Ômega. Que a mão de Deus esteja sobre sua vida, te abençoe e te prospere em tudo. E até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.